Fizeram uma armadilha contra você, mas nesta mesma armadilha eles cairão, e o Senhor te dará o livramento. E digo mais, Deus vai honrar você. Podem armar uma armadilha, mas a armadilha não vai funcionar, porque Deus já chegou primeiro e desfez todas as armadilhas. Se você crê nesta palavra, digita a frase da manhã de hoje: Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Por que Deus chegou primeiro? Deus chegou primeiro para te dar o livramento. Deus chegou primeiro para quebrar as armadilhas. O inimigo lá na frente fez a armadilha. Mas só que Deus chegou primeiro, desfez a armadilha e fez você passar em segurança. E é sobre isso que eu quero falar. O Deus que quebra todas as armadilhas. E se você crê nisso, clique em gostei, manda esta oração para mais gente e digita a frase da manhã de hoje: Deus chegou primeiro. E eu quero cumprimentar aos vencedores, as vencedoras, com um bom dia! Na presença do Espírito Santo da Verdade, está começando agora a sua, a minha, a nossa oração da manhã. Que Deus nos conceda um dia maravilhoso na presença dEle. Como vai vocês? Tá tudo bem por aí? Espero que tudo esteja bem. Vamos nesse exato momento fazer uma oração de agradecimento a Deus, consagrar para Deus mais um dia. E depois eu tenho uma palavra muito poderosa de livramento, proteção sobre a tua vida. Vai ser forte demais o que Deus vai falar com você na manhã deste dia. Portanto, nesse momento, com o coração cheio de fé, oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo da Verdade. Nós estamos aqui nesta manhã de gratidão, nesta manhã de vitória, nesta manhã de livramento, nesta manhã de campanha de oração. Nós te pedimos, ó querido Deus, quebra, Senhor Deus, todo o mal, quebra, Senhor Deus, toda a resistência, desfaz todos os embaraços, abre caminhos, abre saídas, abre portas, concede-nos vitória. Em nome de Jesus, que maldições sejam quebradas, que todo ataque das cobras seja repreendido, a cobra da ingratidão, a cobra, Senhor Deus, da traição, a cobra da inveja, que os venenos desta cobra não nos atinja e que o Senhor venha nos defender, nos proteger, nos livrar de todo perigo, de todo mal. Nos cobre com o teu sangue precioso, defende a nossa casa, guarda as nossas famílias, guarda os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, a última palavra vem do Senhor. E eu te peço, envia o teu anjo protetor para proteger, para abençoar esta família, esta casa, com as ricas bênçãos do teu divino poder. Que toda seta do adversário seja repreendida nesta manhã e que o Senhor conceda a vitória, porque o Senhor chegou primeiro e quebrou todas as armadilhas, nos dando o livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, te pedimos e pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Que toda ingratidão, que toda inveja, que toda traição caia por terra em nome de Jesus. No começo desta oração, eu falei
que toda a armadilha que prepararam contra você, Deus chegou primeiro, desfez e vai te fazer passar em segurança. Quando eu falo sobre isso, me faz lembrar de um homem da Bíblia, um grande homem da Bíblia, cujo nome se chamava Daniel. A Bíblia diz que tinha um grupinho que tinha inveja de Daniel. Era o grupo da inveja. E queriam acabar com a raça de Daniel. Queria destruir Daniel. Essa história você encontra no livro de Daniel. Daniel estava sendo honrado por Deus, estava sendo reconhecido pelo trabalho que ele fazia no reinado de Babilônia. E existiam pessoas que tinham inveja do bom trabalho e da sabedoria que Daniel tinha. Daniel era um homem muito sábio, com a sabedoria do céu, um homem muito capacitado, um homem que fazia as coisas e as coisas funcionavam. Tudo que chegava na mão de Daniel funcionava, e isso despertou muita inveja no coração de muita gente. É assim ou não é? Quando as coisas funcionam na tua mão, sempre vai ter alguém para ter raiva só porque funcionou na tua mão. Chegou na sua mão, deu certo. Então, vai ter pessoas que vai ficar com raiva, vai ficar com ciúmes, vai ficar com inveja, porque deu certo na sua mão. Assim foi na vida de Daniel. As coisas estavam fluindo, as coisas estavam dando certo, mas veja só, sempre quando de um lado as coisas dão certo, sempre vai ter gente para achar ruim. Sempre vai ter gente para não gostar daquilo que está dando certo. Mas queira o inimigo ou não queira, vai continuar dando certo na tua vida. Deus vai tornar as coisas certas e continuará dando certo na tua vida. Ainda que você esteja passando por problemas, por desafios, por momentos difíceis, saiba que vai dar tudo certo. E quando as coisas começarem a dar certo, te prepara, vai ter pessoas que não vai gostar disso. Quando o casamento começa a dar certo, vai ter pessoas que vai ter inveja, vai ter raiva. Quando a empresa começa a dar certo, vai ter pessoas que começam a se levantar contra. Tem pessoas que hoje estão passando um casamento atribulado, passando dificuldades no casamento, mas quando o casamento é restaurado, abençoado, vai ter pessoas que vai ficar chateado com isso. E assim foi na vida de Daniel. Daniel estava lá quieto no canto dele, vivendo a vida dele, fazendo a vontade de Deus, dando o melhor dele, e as coisas funcionando, dando certo na vida de Daniel, até o ponto de as pessoas começarem a invejar Daniel. E quando começaram a invejar Daniel, queriam destruir com Daniel. E procuravam uma falha em Daniel, mas não encontravam. Olha só que interessante, preste bem atenção com isso. Eles procuravam uma falha em Daniel, porém não encontrava falha em Daniel. Essa era a raiva deles. Tem pessoas que ficam com raiva, que ficam com inveja, que ficam com um coração doente espiritualmente contra você, só porque procuram um defeito, procuram um erro em você, mas não conseguem encontrar. Porque acredite, tem pessoas que são tão ruins que quando ela não encontra defeito, ela procura um defeito. Você já conheceu alguém assim? Que quando não encontra o defeito, procura um defeito e até inventa um defeito que não existe, só para tentar diminuir a sua conquista, só para tentar diminuir a sua pessoa. Mas só que quem tenta te diminuir, na verdade, está fazendo que você cresça na presença de Deus. Vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Essa revelação que Deus está me dando aqui, ó. Quem tenta diminuir você, na verdade, está fazendo que você cresça. Quanto mais tentam te diminuir, mais você cresce. Quem aqui já fez um omelete? Você vai entender o que eu quero dizer. Ou um bolo, né?
Sabe a clara de ovo que tem que bater? Tem algumas receitas que precisa, né? De clara de ovo, que tem que bater o ovo. Aí quanto mais vai batendo, você pega o ovo pequenininho, né? Você quebra o ovo ali, joga dentro da tigela, pega uma colher e começa a bater. Aí vai batendo, batendo, batendo. Já observou que quanto mais bate, mais vai crescendo a clara? Já observou isso? Você que é boa de cozinha. Quando a gente pega a clara e pega uma colher e começa a bater, parece que aí vai começar a crescer, né? A clara, que é pequena agora, começa a crescer, 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 crescer. Aí quanto mais você bate, mais vai crescendo. Não é assim a clara do ovo? As boas cozinheiras aqui, ô glória. Os cozinheiros também, né? Então quanto mais você bate na clara do ovo, mais cresce. Pastor Bruno, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais te perseguem, quanto mais batem, mais você cresce. Assim como a clara do ovo, quanto mais bate, mais cresce, assim também é o cristão firme com Deus. Quanto mais bate, mais a gente cresce na presença de Deus. É eles batendo e a gente crescendo. Crescendo. Crescendo como? Crescendo na fé, crescendo na esperança, crescendo na determinação, crescendo na espiritualidade, crescendo com Deus. Então não te preocupa se estão batendo em você. Batendo como, pastor Bruno? Batendo com a língua. Falando mal de você, criticando você, zombando de você, desejando mal a você. Quanto mais te bate, mais você cresce, cresce, cresce na presença de Deus. Árvore boa é árvore que recebe pedrada. Você vai entender. Quando a árvore está cheia de frutos, pensa comigo, de um lado uma árvore vazia, que não tem fruto nenhum, só tem galho seco. E de outro lado uma árvore cheia, cheia de frutos. Qual é a árvore que vai receber mais pedrada? A árvore que vai receber mais pedrada é a árvore vazia, seca, sem nada? Ou a árvore que está cheia de frutos? Vão jogar pedra para quê? Para arrancar os frutos. Então, a árvore que recebe pedrada é a árvore que está gerando fruto. Se estão jogando pedras em você, não se preocupe. É porque você está gerando frutos para Deus. E esse fruto está incomodando muita gente. Mas não te preocupa, você tem raiz. Raiz profunda na presença de Deus. Jogam pedra, o vento bate, mas a árvore fica de pé, de pé, de pé na presença do Senhor. Você não cai, porque você está firmada, firmado na palavra do Senhor, firmado na oração, firmado na fé, firmado em Cristo. E é firmado com Deus que a gente segue de cabeça erguida, dizendo, só o Senhor é Deus. Dizendo, agindo Deus ninguém impedirá. Dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Dizendo, eu creio, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É nessa fé que a gente começa mais um dia. Vamos falar de Daniel para concluir. Então Daniel começou a ser perseguido, apedrejado no sentido figurado da palavra. As pessoas começaram a falar mal. Então, como não conseguiram achar um defeito em Daniel, eles inventaram um defeito. Chegaram para o rei e disseram assim ao rei, todo mundo que quebrar o teu decreto precisa ser jogado na cova dos leões. Vocês conhecem bem a história. E aí o que fizeram? Fizeram um decreto que toda pessoa que adorasse um deus que não fosse o rei, olha só o ego do rei, essa pessoa deveria ser jogada dentro da cova dos leões. E Daniel estava em uma terra estrangeira. Daniel estava ali na Babilônia. Então, existem regras. Ele precisava seguir as regras da Babilônia. Não todas as regras. As regras que fugiam dos princípios divinos, Daniel não tinha que seguir, não. O negócio com Daniel era com Deus e não com os homens. As regras civis, que não afligia os princípios divinos, ok, Daniel cumpria.
Mas quando o rei colocava algum decreto que afligia os princípios divinos a qual Daniel cria, a qual Daniel seguia, o que acontecia? Daniel, ele não cumpria ordens que iriam afetar a intimidade dele com Deus. Pois bem, o que sucedeu nisso aí, nessa história? Pegaram Daniel orando ao Deus que fez os céus e a terra. E qual foi o resultado dessa situação? Pegaram Daniel e jogaram dentro da cova dos leões, e todos já sabem da história. Daniel caiu na cova dos leões, passou uma noite inteira lá dentro. A Bíblia diz que os leões não tocaram em Daniel, os leões não feriram Daniel, os leões ficaram com Daniel dentro da cova e mais, Daniel dormiu na cova, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Imagina só você rodeado por leões famintos e você deitar, dormir, tranquilo, sabendo que o leão da tribo de Judá está contigo e que aqueles leões que estão na cova não vão tocar em você. Assim foi com Daniel. Deus livrou Daniel dos leões. Deus livrou Daniel dos traidores. Deus livrou Daniel dos caluniadores, dos perseguidores. Deus livrou Daniel dos invejosos, porque pior do que aqueles leões que estavam na cova com Daniel, eram aqueles que tramaram a armadilha contra Daniel. Quem era pior? Os leões que estavam ali na cova, ou quem tramou a armadilha para Daniel cair na cova? Aqueles homens invejosos que tinham inveja de Daniel. Pior não eram os leões, pior foram aqueles homens que tinham inveja de Daniel e fizeram essa trama para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas ei, Deus manda dizer para o teu coração nesta manhã: fizeram uma armadilha contra ti, mas a armadilha está sendo desfeita nesta hora. Toda a armadilha feita pela inveja, toda a armadilha feita pela calúnia, pela fofoca, pela perseguição, toda a armadilha feita pela traição, pela ingratidão, nesta manhã, nesse exato momento, Deus está quebrando a armadilha, porque o Senhor chegou primeiro para te dar o livramento. Conclusão da história: Daniel saiu da cova. No outro dia, quando o rei avistou Daniel, tiraram Daniel da cova. E lembra daqueles invejosos que fizeram a armadilha contra Daniel? Foram eles que foram jogados na cova dos leões. Então outro decreto foi dado. Quem foi contra Daniel e contra o Deus de Daniel deveria ser agora jogado dentro da cova. Então quem armou a armadilha para Daniel cair na cova dos leões foram estes que caíram na cova. Sabe o que Deus está falando conosco nesta palavra? Que quem fez a armadilha contra você são eles que cairão na armadilha e o Senhor te dará o livramento. Sabe qual foi a conclusão? Daniel foi honrado por Deus na Babilônia. Babilônia era uma terra estrangeira, uma terra que não adorava o Deus Criador, mas mesmo Daniel, no meio de uma nação que adorava falsos deuses, Daniel se destacou, brilhou e foi honrado por Deus na Babilônia. Não importa onde você esteja, se Deus está contigo e Ele está contigo, você vai ser honrado em qualquer lugar. E Deus manda dizer para pessoas aqui: no mesmo lugar que você foi humilhada, no mesmo lugar que você foi humilhado, o Senhor vai te honrar. Toma posse desta palavra: honra de Deus na sua vida. Essa é a palavra que Deus mandou te entregar. E nós vamos agora, nesse momento, orar para concluir. Vamos estar fazendo uma oração para concluir nesse instante. Que o Senhor te livre de todo o veneno da ingratidão, todo o veneno
da traição, todo o veneno da inveja, todo esse veneno que está sendo lançado contra ti, Deus possa te livrar e quebrar toda inveja, quebrar toda ingratidão, quebrar toda traição que se levantar contra você. Que caia por terra todos esses males. Em nome de Jesus, vamos orar nesse propósito. Amém? Portanto, nesse instante, oremos ao Senhor com muita fé. Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada, nós cremos na Tua palavra, nós aceitamos a Tua palavra. O Senhor é aquele que dá o livramento, o Senhor é aquele que traz a resposta, o Senhor é aquele que nos defende, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra, o Senhor é aquele que está conosco, defendendo as nossas vidas. O Senhor livrou a Daniel, o Senhor também livrará as nossas vidas. O Senhor sempre chega primeiro, concedendo-nos o livramento. Nós te pedimos, ó Senhor, a Tua proteção divina, 24 horas sobre as nossas vidas. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda os nossos corações, nos defende, nos cobre com o Teu manto da invisibilidade, nos torna invisíveis aos nossos adversários espirituais e materiais. Vai na nossa frente, acampa os Teus anjos, Senhor. Abre portas, quebra correntes, desfaz embaraços, traz a cura, traz a restauração, traz a renovação. Traz, ó Senhor Deus, as bênçãos dos céus sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada coração, sobre cada um que aqui está. Que o Senhor traga ventos de bênçãos, ventos de paz e de prosperidade. Nós te pedimos, ó Senhor, esta dádiva, esta bênção, esta graça divina. Em nome de Jesus, cobre esta casa, cobre esta pessoa, cobre esta família, Senhor Deus, com a bênção do Senhor, a bênção da eternidade, a bênção do céu, a bênção da família, a bênção financeira. Livra esta pessoa, Senhor, de todo o mal. Livra essa pessoa dos ingratos. Livra essa pessoa dos traidores. Livra esta pessoa dos invejosos. Guarda, defende e protege. Fecha a boca dos caluniadores, fecha a boca dos acusadores, fecha a boca dos invejosos, fecha a boca, Senhor Deus, dos perseguidores, e que o Senhor abençoe e honre a cada um de nós, como está escrito na Tua palavra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Que esta bênção esteja sobre cada vida, sobre cada coração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O Senhor chegou primeiro, concedendo vitória para o Teu povo. Em nome de Jesus, assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Manda esta oração para mais pessoas no seu WhatsApp, no seu Instagram, caso você tenha Instagram. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer, viver as promessas do Senhor na sua casa, na sua jornada. Te amo no amor de Cristo Jesus e estou orando por você, para que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, um bom dia. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.